Olá, meus alunos. Então, hoje nós iremos falar um pouco sobre a questão já da produção, a orientação sobre como vocês vão produzir a crônica. Então, o roteiro para a revisão da crônica. Aí vocês vão ver, já vão seguir, porque nós estamos fazendo tudo um pouco rápido, por conta que não deu muito tempo. Então, o que não conseguirem entender, me perguntem. Então, primeiro vocês vão apresentar o lugar onde vocês vivem. O cenário da crônica reflete o lugar onde você vive e vão se perguntar. Então, aí você tem que fazer a primeira coisa. O primeiro parágrafo é isso. É fazer, né, a apresentação do lugar onde você vive. Depois vocês vão o quê? Visar esse objetivo. Minha crônica eu vou querer que ela emocione, eu vou fazer uma crônica divertida, humorística, ou eu vou provar reflexão, ou eu vou enredar o leitor, né? Quer dizer, por meio de uma conversa fiada, eu vou contar uma história. O episódio escolhido, como é tratado pelo autor, qual é o modo peculiar que ele tem a dizer? Vocês vão escolher como? Através de quê? De uma conversa fiada ou através do humor? Como é? É através de que sendo narradora observadora ou você vai ser narradora personagem e também vai vir por meio de uma conversa através de diálogo. Então vocês têm que pensar, organizar a narrativa em primeira ou terceira pessoa, como eu falei, ou vai colocar você narradora personagem, que você participa da história, ou então você vai observar o cenário, toda a situação e vai contar, sem se interferir. Aí você é narradora observadora. Mas quando você participa da história, aí você é narradora personagem. Então vocês têm que situar mais ou menos aí já no segundo parágrafo. As marcas de tempo e lugar que revelam fatos cotidianos estão presentes na sua crônica, né? Então, que é, por exemplo, no mês de junho, se for falar do São João, né? Então você tem que botar essas marcas de tempo, ou quando eu ia para casa da minha avó, ou todos os dias na pracinha, são essas as marcas de tempo. O tom é irônico, humorístico, lírico e crítico. Você vai ver, você tem que botar. Minha crônica ela vai ser irônica, ela vai ser humorística, engraçada, ela vai ser lírica, que leva muito para a emoção, ou ela vai ser crítica. Aí você tem que escolher, né? Utilizar uma linguagem simples e espontânea, quase uma conversa informal com o leitor, justamente. Uma linguagem não precisa ser uma linguagem rebuscada, uma linguagem mais fácil, mas se o aluno quiser usar de palavras também mais assim, né? Que chame, né, a atenção, pode também. Mas se for para usar linguagem formal, já é característica da crônica. As figuras de linguagem que tem que estar presente, né? A questão do sentido metafórico, da comparação, da metáfora, né? No desenrolar do texto, as características da narrativa, personagem, cenário, tempo, elementos de surpresa, conflito, desfecho estão presentes. Então, os personagens vocês sabem que é de 1 a 3, não pode ser mais. O cenário é o lugar onde você vive, você vai dizer como é o povoado que vocês vivem. O tempo, que são as marcas de tempo. O elemento surpresa, que é aquilo que você vem dizendo, mas que não diz às claras. Só lá no final é que você revela. O conflito e o desfecho, que é o final, que é o elemento surpresa, que tem que ter o tom. Então, estão presentes porque tem que ter esse elemento surpresa. Faz uso de verbos de dizer. Os diálogos das personagens são pontuados corretamente. Porque vocês sabem que tem que usar travessão, 2 pontos, exclamação, aí tem que olhar para essa questão. Há alguma palavra que não está escrita corretamente, frases incompletas, erros gramaticais, ortográficos, e a pontuação está correta, tem que olhar isso. E o título, você quando terminar de fazer a crônica, que você vai dar. E o título ele tem que ser chamativo, ele tem que ser também usado no sentido conotativo. Aí nós vamos ver aqui uma crônica de uma aluna, né, de Raíssa Ren. Então ela fez essa crônica sobre
A questão do comportamento das pessoas que gostam. De cidadezinha pequena, povoada, as pessoas gostam às vezes de falar muito da vida dos outros, né? Aí ela escolheu sobre isso. Aí ela botou foi meu povoado, né? Mas ela poderia ter colocado um outro título mais coerente com o assunto. Eu moro em um povoado que se chama Aribissé, nome indígena, é um lugar que para você chegar ou sair dele tem que passar pelas 7 curvas, que parece mais um autódromo. Nas doces tardes, as pessoas costumam ficar na calçada da fama, onde ficam horas e horas conversando, invadindo a vida dos outros. Às vezes verdade, às vezes não. Não que ela se importe muito com esses detalhes. Faça sol, faça chuva, estão por lá um grupinho de desocupados cuidando da vida alheia. E os curiosos que passam vão se aglomerando como se fosse um verdadeiro enxame que se aproxima para saber as boas novas e assim transformando mentiras em notícia, notícias em mentiras. E eu fico a observar, não que isso seja do meu agrado. Isso até me incomoda, porque para mim as pessoas têm que ter vida própria, têm que deixar de se preocupar com a vida do outro. Em um dia, como outro qualquer, do nada veio uma notícia que abalou todo o povoado. Todos comentavam, todos queriam saber. E foi aquele verdadeiro rebuliço, o maior suspense, até que a verdade veio à tona. Era a vizinha saindo com um vendedor. Às vezes é preciso certificar primeiro as coisas, pense nisso. Então, ela foi muito crítica, muito irônica, porque ela fala, acontece isso? Acontece mesmo, e não é só aí não, é em todos os lugares. Então, ela foi muito irônica, né? A crônica dela tá, mas assim, talvez não foi escolhida e nem, porque assim, o povo quer que fale mais do lugar, que das coisas bonitas, da apreciação, mas aí é uma crônica sim, precisa até ainda dar uma ajeitadinha aí. Porque eu acredito que eu acho que eu coloquei até a crônica que eu não tinha feito a correção. Mas que ela é uma crônica, sim, e ela usou o tom, né? Ela usou o tom irônico e no final ela mostrou que as pessoas mesmo faz um tropelo, porque a pessoa escolhe viver uma vida, né? Uma situação em que talvez não seja comum para elas e que elas fazem uma tempestade no copo d'água. Verdade, viu? Então eu gostei da crônica dele. É muito crítica. Aí vocês vão escolher um assunto, um fato do cotidiano, do lugar onde vocês vivem e vão produzir a de vocês, como eu orientei aqui embaixo. No primeiro parágrafo, vocês procurem apresentar o lugar onde você vive, usando as figuras de linguagem, aí vai fazer uma comparação, né? O povoado aqui onde eu vivo aí pode colocar, é tão calmo como as noites serenas, e vai naquela melodia, é um lugarzinho pequenino, mais aconchegante, e vai fazendo essa referência, falando um pouco do lugar, de algumas das características do lugar, como ela colocou aí, que tem as 7 curvas. Vocês podem colocar outra coisa que tenha no Aribissé, e vai falando o nome indígena, fala do nome, aí depois no segundo parágrafo vai situar o narrador, eu que fiquei a observar, ou eu que também cheguei na história, não sei, aí vai se situando, né? Colocar o narrador, contar a história sobre o assunto escolhido, aí você vai falar do que se é do São João, se é da feirinha, se é da pracinha que vocês vão para conversar, se é da pracinha que vocês jogam, se é do campo de futebol que vocês jogam. Então vocês vão contar a história. E o final, o desfecho, empregar o tom e o elemento surpresa. Ou também pode colocar já o elemento surpresa no início da crônica e no final ele é desvendado, viu? Então é isso. Ao fazer a crônica, vocês terão que fazer isso, viu? E boa sorte.